teremos a solução, nós teremos a aplicação de técnicas para a solução de problemas. E aí, turma, como a gente não é um país onde temos tecnologia de ponta, o poder público ele vai financiar a ciência e a tecnologia muito para resolver problemas locais, problemas regionais. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa região, o que seria um problema local? O que seria um problema regional? Que tipo de pesquisa deveria ser fomentada? Vamos lá, vamos pegar aqui. Primeiro, problema de pesquisa poderia ser implementada. Combate à vassoura de bruxa. É um problema local. Então, por que não? Aqui se fomenta, e aí vocês podem ir lá na CEPLAC, existe uma série de pesquisas relacionadas ao combate da vassoura de bruxa, que é um problema local. Um outro exemplo, a dengue, né? Por que não fazer pesquisas para melhorar a qualidade, né, do combate ao mosquito Aedes aegypti ou de melhoramento de medicamentos para o combate a pessoas que são acometidas de dengue, de chikungunya, etc. Então, o nosso poder público ele deve fomentar também a pesquisa, a ciência e a inovação, a tecnologia e a informação, a inovação, porque num país de tamanho continental como o nosso, os problemas são os mais variados possíveis. Então deve-se regionalizar, deve-se não, pode-se regionalizar também a atividade científica, tá certo? Para que cada localidade você consiga combater os problemas regionais. Não que você não possa fazer uma pesquisa sobre células-tronco, né? Uma pesquisa de caráter mundial, não é isso. Mas deve-se fomentar principalmente o combate aos problemas regionais e locais, ok? E é isso que aqui a Constituição está trazendo. E como é que você vai financiar? Além de financiar comprando equipamentos, financiar comprando insumos, também você pode financiar oferecendo bolsas, né, para que o pesquisador ele se dedique ainda mais à pesquisa. Nesse sentido, turma, a Constituição ela também permite que as entidades públicas, os órgãos públicos que também façam pesquisa, possam vincular parte das suas receitas também para o financiamento das suas pesquisas. Além da pesquisa realizada pelo poder público dentro das instituições públicas, a Constituição prevê a possibilidade de o poder público repassar recursos também para que instituições da iniciativa privada elas realizem também as pesquisas com dinheiro público. A grande questão é que ela deve reservar parte, né, do proveito econômico resultante dessa pesquisa para os entes públicos e também parte desse proveito econômico para os pesquisadores envolvidos na pesquisa, tá certo? Então, é possível que você tenha uma empresa privada que realize pesquisa, sim, com dinheiro público, sim, mas para que ela tenha direito a esse dinheiro público, parte do resultado econômico, da comercialização do resultado dessa pesquisa, ela seja também encaminhada para o ente público, tá? Assim como para o pesquisador que realizou essa pesquisa. É o que vocês podem ver aqui, ó, no artigo 119A. A União pode firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e com entidades privadas, inclusive para compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico de informação, mediante contrapartida financeira. Está aqui a contrapartida financeira, que é isso que eu estou falando para vocês, tá certo? Existe uma lei geral, né, que vai estabelecer normas gerais para a ciência, tecnologia e informação, e os estados, olha só, Distrito Federal e municípios legislarão concorrentemente sobre as suas peculiaridades. Então, é uma regra, né, onde nós temos uma legislação concorrente. Mas havendo essa legislação federal sobre pesquisa, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação, os estados ela vai revogar as leis estaduais e municipais que com elas sejam incompatíveis. Vou dar um exemplo simples para vocês, tá, gente? É possível fazer pesquisa utilizando animais? Mas para que você... Existe uma lei federal estabelecendo isso, né? Regulamentando essa situação. Você não pode maltratar os animais, mesmo fazendo pesquisa,
tá? Mesmo para fazer pesquisa. Então, para você fazer pesquisa com animais, você tem que dizer todo o protocolo que você vai utilizar naquela pesquisa e tem que ser aprovado por um comitê de ética. Da mesma forma, é possível fazer pesquisas com humanos? É possível fazer pesquisa com humanos. Não estou dizendo de abrir humano, não, gente. Eu estou falando de simples entrevistas, questionários, essas questões podem ser feitas com seres humanos? Podem. Você pode fazer pesquisa com seres humanos, mas todos os instrumentos da sua pesquisa têm que antes passar por um comitê de ética, né, para saber se você não está infringindo a honra, a imagem daquelas pessoas que estão sendo objeto da sua pesquisa, tá bom? Comunicação social. Comunicação social. Vamos lá. Sobre comunicação social, alguns aspectos são importantes, são interessantes para a gente ver aqui, tá certo? Primeira coisa que a nossa Constituição trata no que diz respeito à comunicação social nos seus incisos é: veda-se, gente, censura. Não se admite censura no Brasil. É livre a manifestação das comunicações, tá bom? Você não tem que ter autorização do governo para realizar uma pesquisa científica, perdoe, uma reportagem jornalística. Imagina ter que ter autorização do governo para veicular uma reportagem jornalística. Não existe censura no nosso país, tá certo? Então, garante-se a ampla liberdade de pensamento e de comunicação. Agora, algumas coisas elas têm que ser observadas. Vou trazer aqui alguns aspectos gerais sobre a comunicação. Primeira coisa, propriedade de empresas de radiodifusão e de imagens. Elas só podem ser de brasileiros natos ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Somente brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários de empresas de radiodifusão e de telecomunicação. Assim como pessoas jurídicas, elas devem ser constituídas de acordo com a lei brasileira. E outra, mais de 70% do capital dessas empresas jurídicas, elas devem ser de brasileiros, tá certo? Não posso ter empresa jurídica estrangeira detentora de instrumentos de radiodifusão ou de telecomunicações aqui no Brasil, tá certo? É uma daquelas pequenas... Lembra que eu falei com vocês sobre a diferença de brasileiros natos e naturalizados? Essa é uma delas, né? É vedada toda censura de natureza política, ideológica e artística, né? Além disso, gente, olha, eu falei com vocês que o poder público ele não pode vedar, ele não pode promover censura. O que o poder público pode fazer? Ele pode estabelecer critérios relacionados à informação, né? Por exemplo, o que é informação? Olha, esse programa possui violência, cena disso, cena daquilo, e recomenda-se que ele seja assistido apenas por pessoas a partir de determinada idade, né? Então são disciplinas relacionadas à informação daquele conteúdo e não restrição ou não, censura ou não em relação àquele conteúdo, tá certo? Então são coisas de caráter informativo e não de caráter de censura. Compete à lei federal, né? Informar, né, sobre os programas públicos, a natureza deles, a faixa etária, que não se recomenda, locais, horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Além disso, compete à lei federal estabelecer meios legais que garantam à pessoa, à família, a possibilidade de se defender de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221, né? Então, deve-se garantir que a família ela possa se resguardar, né, acerca de programas e programações que sejam ofensivas, né? Bem como, olha, propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, nesses casos aqui de propaganda de produtos e práticas e serviços que possam ser nocivos ao meio ambiente, é possível estabelecer meios legais para restringir isso aqui. Olha que coisa interessante. Propaganda comercial de tabacos, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias será sujeita a restrições legais. Gente, isso aí não é questão de comunicação, isso é questão de saúde pública, tá certo? Então elas podem ser restringidas em relação a meios legais e conterá sempre que necessária advertência contra os malefícios decorrentes do seu uso, né?
Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de um monopólio ou oligopólio, e a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Em termos de princípios, gente, no que diz respeito aos princípios, a comunicação ela deve sempre pugnar pelos valores da família, né? Sempre pugnar pela finalidade educativa, artística, pela promoção da cultura regional, pela promoção da cultura local, tá certo? Então, aqui no Brasil, os princípios da comunicação devem obedecer a esses princípios gerais, né? Aqui está relacionado à propriedade da empresa jornalística, né? Pelo menos 70% do capital total do capital voltante das empresas jornalísticas de radiodifusão sonora deverão pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Sobre um outro ponto que eu acho interessante a gente abordar, principalmente por algumas práticas ultimamente, é o seguinte: quem concede, as empresas de telecomunicação, elas funcionam mediante concessão de serviço público, né? Ou concessão, ou permissão, ou autorização de serviço público. Quem concede, gente, é o presidente da República, mas ele concede mediante a aprovação da maioria do Senado Federal, a maioria do Congresso Nacional, tá certo? Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização de serviço de radiodifusão sonora, sons e imagens, observado o princípio da complementariedade do sistema privado, público e estatal. O Congresso apreciará essa concessão. Então, observe, o ato de conceder ou permitir é do presidente da República, mas ele precisa, ele não é sozinho, não é ele quem decide, né? Ele tem que submeter ao Congresso Nacional. E para ele cassar uma concessão, observe, para a não renovação da concessão ou permissão dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação aberta. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? O atual presidente da República fala: não vou fazer a renovação da concessão de determinada rede de televisão. Tá? Ele pode indicar que não vai fazer. Mas ele vai indicar que não vai fazer e vai ter que remeter ao Congresso Nacional, que tem que aprovar a não renovação por 2/5. Por 2/5. Então, gente, não é tão simples assim. Não é tão simples assim não renovar uma concessão, tá certo? Pode acontecer? Pode. Poder para isso tem de começar, mas pode não ter para terminar, né? O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo, observe, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Esse caso de não renovação é quando o prazo da concessão fechou, acabou. Agora, para cancelar antes, tá certo? Para cancelar antes, olha, o auto de outorga ou renovação somente produzirá efeito após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Então, o presidente pode conceder, o presidente pode dizer que não tem interesse em renovar, mas quem decide é o Congresso Nacional, tá? Agora, a suspensão sobre a concessão dada, antes do final da concessão, do prazo da concessão, é somente por meio de decisão judicial, tá? E o prazo de concessão normalmente é de 10 anos para empresas de rádio e 15 anos para empresas de televisão. Vou dar uma paradinha para gravar um outro vídeo.